E aí, galerinha, beleza? Vamos dar continuidade às funções inorgânicas? Legal, né? Aula passada a gente viu a parte sobre ácidos, extremamente importante. Principalmente a acidez, a força, certo? Percebam que quando se trabalha com ácido, ele tem que liberar H+. Depois a gente vai ver lá na frente, em equilíbrio iônico, a parte sobre pH, certo? Agora eu não faço associação para vocês não terem esses problemas aqui no começo, tá? Mas depois a gente vai envolver algumas especificações ali. Eu coloquei uma das aulas ali na parte de ácidos no momento, que é o H+, é que me interessa. Quanto mais H+, maior o alfa. E quanto maior o alfa, maior H+. E quanto mais H+, mais ácida é a substância. A mesma coisa para as bases, certo? Só que em vez de acidez, eu falo basicidade, ok? Então, quanto mais hidroxila estiver sendo liberado, maior o alfa. Ótimo, legal. Mas quanto maior o alfa, maior a quantidade de OH-. E quanto mais OH- você tiver em solução, significa que maior será a basicidade. Tudo bem? Depois eu faço a associação com o pH, porque H+ e OH- está ligado diretamente a quem? Ao pH e ao pOH. Depois lá em equilíbrio iônico. Tranquilo? Beleza? Então, olha agora só, quem nós vamos ter que trabalhar? A parte sobre as bases. Bom, nós temos a definição novamente sobre arrênios. Arrênios base é toda substância que em solução vai ter que liberar o quê? A hidroxila, o OH-. Como está aqui, ó. Segundo arrênios, base é toda substância que em solução sofre dissociação iônica. Lembrando que os ácidos é ionização molecular, liberando como ânion apenas a hidroxila. Então tá aqui, ó. Uma das características da hidroxila, só para vocês terem uma ideia, é o OH-, certo? Então, se você analisar aqui, ó, Na, Ca, Fe, Pb, o que esses caras são? Eles são metais. E metal sempre vai ter carga quanto? Positiva. Se esse X for 1, certo? Ó, vamos tirar aqui, ó. Se esse X for mais 1 com menos 1, apenas a base será MOH, lá de ligação iônica. Se esse M for mais 2, por exemplo, agora a soma não tem que ser igual a zero? Sim, né? Mais 2 com menos 1 é igual a zero? Não, então o que se faz com os valores? Você cruza eles. Lembra de cruzar os valores? Ó, como é 1, não precisa ser escrito, nem vou escrever. Certo? O 2 eu preciso. Se você lembrar aqui, ó, o cálcio vale mais 2. Por que eu tenho esse 2 aqui embaixo? Porque eu cruzei. O ferro, nós temos um problema. O ferro pode ser mais 2 ou o ferro pode ser mais 3. Mas nesse caso, o parênteses vai te ajudar. O que esse 3 safadinho está fazendo aqui embaixo? Joga ele lá para cima, ó. Qual vai ser a carga do ferro? Mais 3. A mesma coisa o chumbo. O chumbo pode ter duas cargas. Ou ele é mais 2, ou ele é mais 4. Então, esse 4 safado que está fazendo aqui, joga lá para cima. Qual que é a carga do chumbo? Mais 4. Joia? Guardaram, né? Agora, essa caracterização de arrênios é a liberação do quê? De OH-. Então, se eu tenho uma hidroxila, eu libero um OH-. Se eu tenho duas hidroxilas, eu vou ter que liberar 2 OH-. É a mesma característica que a gente viu para os ácidos. Se ele tem um H, ele libera um H+. Se ele tem 2 Hs, ele libera 2 H+. Aqui, a mesma especificação. Se eu tenho 3 hidroxilas, 3 OH-. 4 OH, 4 OH-. Agora, note que a carga está diretamente ligada à quantidade de hidroxilas que você estará liberando. Olha que bacana. Tranquilo? Força de base. Aí essa parte é um pouco mais decoreba, tá, meus queridos? Força, bases de metais alcalinos, a família 1 ou a antiga família 1A, e os alcalinos terrosos, família 2 ou a antiga família 2A. Certo? Depois a gente trabalha algumas especificações de tabela periódica, como a gente já trabalhou, tá ok? Então, olha aqui, ó, NaOH, KOH, LiO, MEg, Ca, todos esses pertencem à família 1A aqui em cima e aqui a família 2A, ou 2. Bases fracas, todas as demais, certo? Ó, nenhum desses carinhas aqui
é um metal da família 1 ou da família 2. Todos são os demais cátions, então são bases fracas. Uma ressalva nessa fórmula aqui, ó, NaOH. Quem que é isso aqui? A soda cáustica. Certo? E este aqui a gente chama de cal hidratada. 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 Difícil escrever. Beleza? Hidratada. Cal extinta ou cal apagada. Esse aqui também muito importante, chamado de leite de magnésio. Certo? Tranquilo? Para que serve leite de magnésia? Ele é antiácido estomacal. Guarde isso. Para que serve a soda cáustica? Principalmente fabricação de sabão. Certo? CaOH2. Construção civil. Certo? O que é construção civil? O pedreiro. Certo? O cara que vai assentar tijolos, né? Não estou desmerecendo nada, mas ele usa a argamassa. O que é feita a argamassa? Areia, cal. Professor, isso aqui não é cal, é cal hidratada. Mas aí você joga a cal na água. Jogando cal na água, vira cal hidratada, cal extinta, cal apagada. Também essa cal, né, hidratada, cal extinta, cal apagada, ela é usada para fazer o reboco, né, a calfinagem, vamos dizer assim. Certo? Então, são alguns métodos aí utilizados, mas é importante saber. Essa cal hidratada também é aquele... Lembram que, talvez, não sei se na sua cidade é normal isso, a praça, a árvore tem o tronco pintado até uma certa altura. Por que isso? Por causa da base. Porque ela tem um gosto adstringente, um sabor cáustico. Beleza? E daí a formiguinha que vai querer subir para pegar a folhinha, ela vai sentir esse sabor cáustico e vai descer. Cáustico é... Dá uma mordida num caqui, por exemplo, verde, numa banana verde, ou tome leite de magnésio, daí você vai ver qual é o gosto de uma base, beleza? Pega a banana verde e dá uma mordida, você vai ver que é um gosto amarrento, e isso tem um sabor cáustico. Tranquilo? A solubilidade, né? As da família 1, novamente aqui, ó, 1 ou A1A, os metais alcalinos, e o grupo amônio, quem que é o amônio? O NH4+, sempre serão bases solúveis. As pouco solúveis são da família 2A ou a família 2, os metais alcalinos terrosos. E todas as demais bases serão o quê? Insolúveis. Decoreba, professor? Aham. Tranquilo? Condutividade elétrica também, né? Só vão conduzir corrente elétrica quando estiver em solução, que fique bem claro isso. Agora, quem é que vai mandar a condução de corrente elétrica? Os íons. E quanto maior a quantidade de íons, quer dizer que maior o seu grau de dissociação. Melhor vai ser o acendimento da lâmpada. A ação sobre indicadores, também volto a repetir, a mais importante é a fenolftaleína. Agora, perante ácido, você já viu. Qual que era a cor? Putz, não lembro, professor. Volta no vídeo. Não, sacanagem da minha parte pedir para vocês voltarem. Eu vou dizer, perante ácidos, a fenolftaleína fica incolor. E perante base, professor, olha ali, vermelho, rosa, róseo, algum tom desse estilo aí. E perante o azul de bromotimol, se você gotejar, ele vai ficar o quê? Azul. Olha que bacana. Beleza? Principalmente a fenolftaleína. Se for qualquer outro indicador, tem vários, inúmeros, até o repolho roxo é um indicador. Agora, a nomenclatura, você vai ter que dar a palavra hidróxido de o nome do cátion. Bem tranquilo. Tá aí, ó. NaOH, hidróxido de sódio. LiOH, hidróxido de lítio. NH4OH, hidróxido de amônio. CaOH2, hidróxido de cálcio. BaOH2, hidróxido de bário. Quem são os importantes? Esse e faltou magnésio. Hidróxido de magnésio. Tranquilo? Agora, o problema é quando você tem o cátion com duas cargas. Uma das principais, ou um dos principais, é o ferro.
O ferro pode ser mais 2 ou o ferro pode ser mais 3. Ó, lá para cima, lá para cima. Tranquilo? Então, como é que eu posso falar assim para vocês? Ô, cara, monta para mim a fórmula do hidróxido de ferro. Qual? Estão entendendo a lógica? Hidróxido de chumbo. Qual? De ouro. Qual? De cobre. Qual? Certo? De estanho. Qual? De cálcio. Eu sei, porque cálcio é um metal de carga fixa. Depois, quando a gente for ver NOx, talvez isso até comece a soar melhor na vida de vocês, certo? Na pra frente vai ter uma aula sobre NOx. O que é NOx? A carga. Aí a gente já sabe quem são as cargas fixas. Família 1, família 2 e o alumínio. Os principais, ok? Família 1 vai ter uma carga de mais 1, família 2 vai ter uma carga de mais 2 e a família do alumínio mais 3. Carga fixa. Aí os demais metais a gente vai dando uma pincelada aqui. Agora, a nomenclatura que eu estou falando para vocês das bases, quando você tiver os metais com essa característica de ter duas cargas, essa nomenclatura você vai aplicar para todos, indiferente se ele é uma base, se ele é um sal ou se ele é um óxido. A partir de hoje, a nomenclatura será dividida. Ou em carga fixa, que você dá apenas a nomenclatura tradicional, ou carga variável, que você pode dar ou em números romanos, que eu já vou especificar para vocês, ou pela terminação ico ou terminação oso. Ico, como está na tela, é a maior carga, o maior NOx. E oso é o menor NOx. Que nem o ferro, ó. O ferro 2 é o menor. Então vai ter que ser a palavra hidróxido, o nome do cátion, mais a terminação oso. Ferro mais oso, ferroso. Ferro mais 3 é a maior carga. Ferro mais ico, férrico. Não é ferrico, certo? Ó, férrico e ferroso, certo? O chumbo, ó. O chumbo pode ser 2 e o chumbo pode ser 4. 2 é o menor, só que o chumbo vem do latim de plumbum. Plumbo mais oso, plumboso. Plumbo mais ico, plumbico. São os dois nomes específicos para o chumbo. Agora, se você tiver, né, essa nomenclatura ico-oso, mas você pode ter em algarismos romanos também. Aí é só colocar o 1 pauzinho, 2 pauzinhos e assim por diante. Ó, o ferro pode ser ferro 2, que é o primeiro, ou ferro 3, que é o segundo. Hidróxido de ferro 2 ou ferroso. Hidróxido de ferro 3 ou férrico. Hidróxido de chumbo 2 ou púmblico. Não, plumboso porque é menor. E mais 4 é o púmblico porque é a maior carga dele. Joinha? Aqui uma das questões. Vamos lá. Em relação à química do cotidiano, é correto afirmar exceto. Ou seja, eu quero a incorreta. Enem não tem disso. A cal viva, já estou até falando para vocês sobre isso, eu já falei, é a cal, CaO, utilizada na construção civil. Após a reação com a água, então, se você colocar isso aqui com água, isto aqui vai formar o quê? O CaOH2. Professor, mas você está falando de óxidos, beleza, meu querido. Quanto mais informação, melhor para vocês, certo? Vai formar o hidróxido de cálcio. Isto aqui é o hidróxido de cálcio? É conhecido como cal hidratada, cal apagada ou cal extinta? Sim, eu pedi para vocês anotarem lá no material. Ah, professor, você falou muito rápido. Meu querido, é gravação. Então você dá um pause, volta e escuta de novo. Olha como é fácil essas aulas. Então, a letra A é verdadeira. Letra B. O ácido muriático, também conhecido como ácido clorídrico, HCl, alta pureza, é utilizado na limpeza de pisos, paredes e superfícies metálicas antes do processo de soldagem. Opa, fica meio estranho. O ácido acético, conhecido como ácido etanóico, certo? É conhecido como o vinagre. Vocês vão ver isso dentro da química orgânica também. Então, este é verdadeiro. O hidróxido de alumínio, Al, que vai uma carga de mais 3, hidróxido OH-, então vai ficar AlOH3. Pode ser usado na indústria farmacêutica como antiácido estomacal. Se é uma base, é um hidróxido. Se é um hidróxido,
ele combate um ácido? Sim. Então ele vai ser chamado de antiácido? Sim. Vamos ver se tem mais um? Não, não tem. Então, olha só, o que nós temos aqui que representar o exceto? Ó? Só pode ser letra B, ó. O ácido muriático, desculpa, é o ácido de alta pureza. Cara, você não vai fazer uma limpeza com ácido clorídrico extremamente puro, certo? Agora, as informações importantes e pertinentes aqui. O ácido muriático é o ácido clorídrico? É, só que de baixa concentração. Ele não vai ter uma alta pureza. Tudo bem? Então, essa é a caracterização da questão. Então, a incorreta é a letra B. Joinha? Outra questão. Leia as informações contidas na tirinha abaixo. Ó. Questão bem clássica de Enem. Não é de Enem, mas é clássica. O que está dizendo ali? Ó? Quero pé de porco com molho de alho. Ui, muito bem, senhor. Quero cardápio de antiácido. Opa, o que é um antiácido? Olha como essas questões são bem caracterizadas, ó. Um antiácido só pode ser o quê? Uma base. Uma substância que pode ser incluída no cardápio, que está aqui especificado, de antiácido, por ter propriedades básicas, é. O que nós temos aqui, ó? NaF, CaCl2, MgO... Uau! Quem que é o MgOH2? É uma base. Então, letra C, a nossa resposta correta. Quem é o CH3COOH? É o ácido acético. Então, ele não pode ser utilizado como antiácido estomacal. Aqui, pessoal, é um detalhezinho, ó. O NaF é o fluoreto de sódio, é um sal, beleza? CaOH2 é um sal. Só que o sal vem da base NaOH e do HF. Nesse caso, é uma questão um pouco duvidosa, mas o contexto mais específico você consegue resolver, certo? Já vou entender o que eu vou falar. O CaOH2 vem do CaOH2 e de quem? Do HCl. Depois vocês vão entender melhor quando eu for fazer com vocês as reações de neutralização. Ácido mais base, sal mais água. Só que o NaOH é uma base o quê? Forte. E o HF é um ácido o quê? Moderado. Até ele poderia ser utilizado no cardápio? Sim, ele poderia. CaOH2 é uma base forte, e HCl, como nós já vimos, também é forte. E forte, ele é neutro. Então, ele não tem caráter básico. Então, essa letra B eu poderia eliminar bem. Então, eu poderia ter até como resposta, e acontece isso muito nas provas de química, por exemplo, questões onde que você tem a melhor resposta. Nesse caso, eu tenho certeza que eu teria duas respostas. A letra A, que é o NaF, porque vem de uma base forte e de um ácido moderado, então o meio é mais básico, então ele poderia ser usado. Mas MgOH2 é só base. Então qual é a melhor resposta? O MgOH2. Então essa é uma questão que eu fiz questão de colocar, porque eu preciso especificar essa melhor resposta na hora da prova. Tudo bem? Já caiu várias questões, eu vou trazer essas questões para vocês. Joia? Uma outra informação muito importante. As cinzas obtidas da queima de lenha podem ser usadas na fabricação de fabricação de sabão. Olha como é importante. Vocês estão percebendo a importância de certas informações? Eu não falei para vocês sobre soda cáustica? Falei. Se você voltar um pouco no vídeo, está escrito lá, soda cáustica. Não escrevi? Escrevi o quê? Sabão. Certo? Opa, para fabricação de sabão, eu tenho que ter só a soda cáustica? Não. O que a soda cáustica é? É o NaOH. E o que é o NaOH? É uma base. Então o sabão, ele pode ser feito com qualquer base, desde que ela tenha uma certa propriedade. Tudo bem? Aí você pode ter a questão de velocidade, se a base é forte, se a base é fraca.
outros conceitos que não vêm ao caso agora. Então, olha só como é importante o domínio da informação. Olha que bonitas palavras. Eu quero a fabricação de sabão. Então, para fabricar sabão, eu tenho que ter o quê? Uma base. Artesanal, quando é misturada a gordura animal. O processo de saponificação, que é o nome da questão de produção de sabão, é somente possível porque as cinzas possuem, o que elas possuem? Propriedades ácidas, básicas, desidratante, umectante ou oxidante. Já está escrito lá em cima, letra B. Estão vendo? Beleza? Então é sempre muito importante ter a informação. Por isso a caneta, ó, vocês estão vendo que eu sempre estou anotando, destacando. Eu leio a questão, fico de olho nela, vocês devem fazer isso também. Só que o comando que a questão vai me dar embaixo já me remete a informação destacada em cima. Cara, se sempre você fizer isso, cara, das 15 questões de química, 15 você vai acertar. Certeza. Se você não errar matemática, né? O problema não é química, tá? O problema é matemática. Joinha? Tranquilo? Vamos lá, ó. Outra questão. Uma das formas de combater a azia. Opa, quem é que combate a azia? É base, porque azia é excesso de HCl no estômago, o suco gástrico. Tá aí, ó. Tá, ó. Devido ao excesso de produção de ácido clorídrico pelo organismo. Legal, né? É usado leite de magnésia. Já falei para vocês? Já. É o magnésio, Mg mais 2. Leite de magnésia é uma base, menos 1. Então, parênteses e o 2 embaixo. Certo? Que é um antiácido estomacal de caráter básico. Olha como eu analiso a questão e destaco o que é importante. O leite de magnésia reage com o ácido clorídrico existente no estômago, na realidade, o excesso de ácido clorídrico no estômago, formando um sal, neutralizando o excesso, porque se você neutralizar o teu estômago, você morre, ó. Assim, o excesso de ácido que provoca a acidez, a azia estomacal. Assinale a afirmação verdadeira. O leite de magnésia possui em sua composição MgOH2. Pronto, questão resolvida. A fórmula química do sal formado nesta reação, ele está falando de neutralização, certo? O sal formado é o MgOHCl? E aí? Letra C. O leite de magnésia apresenta um pH, pH menor do que 7, é um pH o quê? Ácido. E o leite de magnésia é básico. A equação química que representa, ó, MgOH2, mas professor, eu não sei qual que é a carga do magnésio. Calma, a gente vai trabalhar. O Enem coloca ali as informações extremamente importantes para vocês. A reação em si está verdadeira? Ela tá, desde que o magnésio não vai mais 3, né? Então, qual seria a reação já para acelerar o nosso mecanismo? Ó, MgOH2 mais HCl, quem já conhece a reação sabe. Um hidrogênio, uma hidroxila? Não, eu tenho que ter 2H+. Isto vai produzir MgCl2 mais o 2H2O. Então, resposta correta, letra A. O leite e magnésia possuem em composição o MgOH2. Perfeitamente correto. Beleza? Então essa seria uma das especificações mais importantes aí que você tem que ter dentro da base, tá? Então, ó, essas nomenclaturas, a acidez, basicidade, querem ver, ó, já aproveitando o ensejo, já que a gente trabalhou várias informações, deixa eu apagar aqui e deixa eu falar de uma propriedade de uma substância extremamente importante que foi citada aqui agora nesta aula. Eu não falei para vocês sobre o CaO? Guardem bem essa estrutura, hein? Ela é extremamente cobrável em qualquer prova do Enem. Isto aqui é um óxido, ok? Depois eu coloco um óxido básico, certo? Se é básico, tem comportamento do quê? De base. Por quê? Ao entrar em contato, já fiz isso com vocês, em contato com a água, vai produzir o quê? CaOH2. Tudo bem?
Eu não falei para vocês que o pessoal geralmente usa lá nas árvores? O pessoal não usa para dar uma demão, por exemplo, pintar muro, pintar parede em casa, às vezes está com um problema financeiro. Puta, eu preciso dar uma ajeitada na minha casa, certo? Vai lá e pega água de cal e pinta, ó, água de cal. Cal com água, cal hidratada, cal extinta, cal apagada. Depois de um tempo não fica branca a parede? Oh, ficou branquinho. Por quê? Porque a água de cal é branca? Não é por causa disso. É porque tem uma outra reação química extremamente importante, certo? Que é a base com o... Quem que eu estou liberando? O gás carbônico. O gás carbônico junto com a água de cal produz uma outra reação que é o carbonato de cálcio. Essa cal, essa água de cal, muitas vezes, o cal propriamente dito, é a mesma que eles jogam na marcação do campo de futebol. Quem joga futebol sabe o que eu estou falando. Quem não joga agora está sabendo. Só que eles jogam cal, aí eles jogam água. O que acontece? Cal hidratada. Fica a cal hidratada ali, mas tem gás carbônico na atmosfera. Aí acontece uma reação. E essa reação produz quem? Olha só como é importante você ter a noção do processo, ó. É o CaOH2, a reação você não precisa saber, mais o CO2 que está no ar atmosférico. Isso aqui vai produzir o quê? O CaCO3, que é sólido, ok? Mais o quê? A água. A reação é dada. Agora eu pergunto para vocês, depois que está lá formada a risca no campo de futebol, depois que a casa está pintada, o muro está pintado, a árvore está pintada com água de cal. Não é tinta souvenir que eu estou falando, é água de cal, beleza? Chove, choveu de novo, choveu mais uma vez, mais uma vez. O cara que vai, né, o cara é contratado para fazer a risca do futebol lá. Ele coloca a cal lá, choveu, ficou cal hidratada, cal extinta, cal apagada. Tem o gás carbônico, ficou carbonato de cálcio. Teve uma chuva. Aquela risca some? Por quê? Porque o CaCO3, ele é solúvel ou ele é insolúvel na água? Depois nós vamos ver isso. Bom, se chove e a risca não desaparece por completo, quer dizer que esse carbonato de cálcio, ele é o quê? Insolúvel em água. Cuidado com esses termos, já que eu já citei em algum momento para vocês sobre solúvel e insolúvel. Vamos aos termos? O que é solúvel para vocês? Eu tenho certeza que você vai falar que se dissolve em água. O que é insolúvel para vocês? Eu tenho certeza que você falou que não se dissolve em água. Errado! Que se dissolve, mas muito pouco. Por isso que a risca do futebol, ela vai desaparecendo com o tempo. Por quê? Porque a chuva vai o quê? Solubilizando, dissolvendo esse carbonato de cálcio. Captaram? Beleza? Então, ó, tá vendo a logística de tudo isso? Solubilidade, se é ou não é, a reação. A reação depois a gente conversa alguma coisa. Enem não vai cobrar a reação, ele vai dar o motivo da reação. Beleza? Tranquilo? Então, na sequência, a gente vê mais uma função inorgânica, os sais. Não sai daí. Um grande abraço.